A paz do Senhor esteja convosco. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje a reflexão que eu gostaria de fazer: a democracia é ruim. É uma avaliação da relação de Deus e da humanidade. Quando eu falo democracia, a pessoa pensa que eu estou falando só de política, também disso, da relação de Deus com a humanidade. Deus nos deu as suas leis, os 10 mandamentos. Deu também ao povo judeu várias leis que eles deveriam seguir. E a forma de o mundo ser governado era através dos profetas que se reportavam ao povo da vontade de Deus, e o povo fazia. Geralmente o profeta traz uma palavra de correção dizendo ao povo que está agindo errado aqui ou ali, e o povo se penitenciava e buscava o caminho correto. Era isso que acontecia. O povo de Deus. Já aqueles povos que não eram de Deus, eles tinham reis. A Bíblia conta isso. E o povo de Deus chegou a um certo momento que começou a ver como é que funcionava com os outros e pediu a Deus que instituísse um rei sobre eles. Eles queriam um rei para governar, não queriam mais Deus e os profetas. Deus ficou triste com isso, mas fez a vontade deles e deu a eles Saul. Bom, como era de se esperar, né? Deus sempre sabe o que está fazendo. Então, Saul começou a fazer coisas que desagradavam Deus. Lá no fim, Deus troca, tira Saul, bota Davi. Vem Salomão, que também desagrada a Deus, e vem vários reis que vão desagradando a Deus. Mas Deus permitiu a vontade do povo dele. Então, antes era Deus e os profetas, né? E agora eram os reis. Aí chega um ponto da nossa história em que nós temos a Revolução Francesa. Aí nós temos a Revolução Francesa, a maçonaria, que fala o seguinte: olha, não queremos mais esse negócio de monarquia, nós queremos o poder distribuído para o povo aqui. De maneira bem ingênua, bem singela, nós queremos tudo isso na mão do povo. Então, nesse momento, a gente tem um racha. A gente tem um racha ainda de alguma vontade de Deus, que era a monarquia, para algo que passa a ser estritamente humano. Nós tiramos Deus definitivamente e entregamos agora o poder na mão dos homens através da democracia. Então nós botamos o homem no centro. Antes, lá no início era Deus, a gente olhava para Deus para esperar o que Deus nos dizia. Depois uma transição na monarquia, que não foi muito da vontade de Deus, mas ele permitiu, os reis colocados por Deus. E depois a gente chega no corte final, onde entra a democracia. O homem diz: tá, o poder agora é só nosso, a gente está no centro. Ok. E aí o homem não se contentou com isso, né? Ele disse: tá, mas agora a gente vai dividindo o poder um entre o outro, até que um chega e diz: olha, por que eu tenho que dividir esse poder, né? Eu estou no poder, por que não fica só para mim? E aí vem os regimes autoritários. Então o povo chega, agora não tem mais uma troca, agora é só um que diz: olha, eu quero só para mim. E dentro desses poderes autoritários que nós tivemos aí durante a história, chegou ao ponto que se disse: olha, quer saber? Eu vou ser autoritário e vou criar um sistema que eu jamais saia daqui, que eu fique para sempre aqui. E o jeito de eu ficar sempre aqui é as pessoas me verem como um salvador. Eu tenho que ser o salvador. E aqueles que não enxergarem assim, eu vou agir pelas armas. Eu vou pegar as armas, a força, e pelo outro lado, aqueles que vão me ver como um Deus, aqueles eu vou dar o mínimo necessário para a subsistência.
através dessa minha ideologia, que é, na verdade, eu subjugar essa nação. E aí vem o comunismo. Então eu estou lá, aqueles que são contra eu mato. Aqueles que se calam eu dou as migalhas para eles. Sem pouco me importar com eles. Eu simplesmente quero estar à frente. Eu quero estar lá na frente. E aí de alguém que tente se levantar contra mim. Inclusive daqueles que estão na minha volta. Porque eu vou tirar, eu vou afastar. Tem que ser só eu. Tem que ser só. Enquanto eu viver, sou só eu. Subjugando aquela nação, pisando naquela nação, destruindo aquela nação. E as pessoas têm que se abaixar. Onde eu aparecer, elas têm que se ajoelhar, se curvar. Então veja o que saiu do início, onde era Deus, só Deus e os profetas. As pessoas se ajoelhavam perante Deus, que é Deus, que merece adoração, que deve ser amado, adorado, servido. E aí a gente chega no outro extremo. No outro extremo nós temos um homem e as pessoas se curvam, se ajoelham e adoram um homem. E a gente olhando agora os nossos cenários, principalmente do nosso país, polarizado, é o que acontece. Tanto faz do fulano A ou o fulano B. Aqueles que são do fulano A se ajoelham e adoram o fulano A. Do B se ajoelham e adoram o fulano B. Aí tu pode estar me dizendo, então Marcos, tu está me colocando um cenário que a democracia é ruim, tudo vai para o buraco, tudo bem, mas e qual é a solução para isso aí? O primeiro passo, porque a solução ninguém tem. E se eu te dissesse que eu tenho a solução, eu me tornaria esse salvador da pátria humano que eu estou condenando. Mas o primeiro ponto é a gente voltar a se virar os olhos para o único que pode salvar, o único que é o Salvador, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais pode salvar nada, só Ele. E me assusta quando as pessoas, de novo, isso não acaba. Elas sempre elegem um novo Salvador e não é o verdadeiro Salvador. Então a gente tem que virar os olhos para o verdadeiro Salvador, se penitenciar, pedir perdão, se arrepender e orar a Ele e pedir ajuda dEle. Só Ele pode nos salvar de tudo que está aí. Porque o homem já deu mais do que 1 milhão de provas de que ele não sabe de nada. Eu comparo aí com um jogador de xadrez. Um grande jogador de xadrez, ele estudou, e ele está sempre em cima daquele mesmo jogo. E ele sabe que uma mexida numa peça pode levar a várias possibilidades desse jogo aí. E mesmo assim ele não sabe todas. Ou seja, corre o risco dele perder o jogo. Pode ser pequena a chance, mas ele tem o risco de perder esse jogo. Agora imagina um presidente da República que tem cenário social, econômico, político, militar, tem tantos cenários que cada ação dele, às vezes uma mínima ação pode desencadear outra lá que não tem. Ou seja, ele não sabe de nada, no fim das contas. Perto das possibilidades a que ele pode ser levado, ele não sabe de nada. Não é à toa que ele se junta de especialistas. E esses especialistas, quando muito, sabem da situação deles, lá da área deles. Quando muito. Porque às vezes nem da área deles eles sabem. Não sabem como que a área dele interage com a área do outro. E as pessoas acreditam mesmo que esses caras podem resolver. Isso eu acho que é, assim, é uma das maiores loucuras. Quando eu estou dando um voto a alguém e achar que aquela pessoa realmente pode resolver. Que ela compreende mais do que eu. Acho que parte disso é pelo distanciamento que a gente tem. De nunca ter encontrado aquela pessoa, ter conversado com aquela pessoa. Porque eu acho que na hora que a pessoa sentar com uma pessoa dessa e ver que ela é gente como a gente, que tem confusão como a gente, indecisão como a gente, que não sabe como a gente, que às vezes finge para parecer que sabe alguma coisa, a gente ia entender, nossa, eu estou entregando uma coisa super importante na mão de alguém que é exatamente como eu, ou menos do que eu. Não tem a mínima noção. Então, por que não entregar essa chave na mão daquele que verdadeiramente resolve? Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que eu queria chegar. Esse é o primeiro passo na busca de uma solução que não vem
pelo Marcos, que não vem pelo menino que está despontando aí, que não vem pelo outro que está estabelecido já como mito, que não vem pelo que está posto aí como pai dos pobres, pai do amor. Não vem por ninguém um desses. Não vem. Onde é que a gente vai compreender que o único que pode lidar com o poder é Deus? O poder não foi feito para o homem. E que a gente tem que se humilhar, adorar, se penitenciar, se voltar de todo o coração e pedir: Senhor, pelo amor de Deus, nos ajuda. Estão todos perdidos. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São José, rogai por nós.